Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre estamos nos encontrando diariamente aqui ao redor da Palavra de Deus, sempre com algumas citações conectadas com a Bíblia, especialmente coisas que podem dar fé ao nosso coração, pois estamos trabalhando pela fé apostólica, estamos vivendo os momentos em que o Espírito está levando a igreja ao aperfeiçoamento de acordo com Efésios. Ele teria uma igreja irrepreensível, sem manchas, sem mácula, sem ruga, uma igreja para a qual ele é o cabeça, para a qual ele é o absoluto, para a qual ele é o Deus imutável. E ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a igreja está predestinada, pré-ordenada. Lógico que nós não temos nada com isso, somos apenas seus filhos. Nós temos tido o privilégio de ter o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, ter o privilégio de crer nessa mensagem. Temos o privilégio de não estarmos perdidos, desorientados, desencontrados, perdidos, andando de um lugar para o outro atrás da verdade. Deus nos deu a graça de encontrar um lugar escondido, como a palavra mesmo tem nos orientado. Quando Deus enviou Elias até a casa da viúva e pelo poder da palavra falada, ele multiplicou o azeite e a farinha, ele transformou a morte em vida, e Jesus mesmo até disse, muitas viúvas havia nos dias de Elias, mas a somente uma ele foi enviado. Da mesma forma, desceram 3 anjos lá com Abraão, 2 foram a Sodoma, mas um nunca foi a Sodoma, ficou apenas com a semente eleita, e esse era o próprio Deus, porque Abraão o adorou. Abraão serviu o novilho cevado, o pão com manteiga, lavou os pés dele, e Abraão intercedeu junto a ele por Ló, que estava em Sodoma. Então nós temos profecias maravilhosas que estamos descobrindo através da revelação da palavra, através dessa mensagem. Então, em Efésios capítulo 1, versículo 3 a seguir, temos uma importante escritura que é para nos dar fé e aumentar o nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo. A prova de seu amor por nós é a eleição. Quando cremos que Ele nos elegeu, que Ele nos predestinou, isso produz amor na nossa alma, porquanto nós cantamos, eu amo, porque primeiro Ele me amou. Então veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Veja, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor, uma igreja levantada para adorá-lo em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores, para louvor e glória da sua graça. Veja, nós não fizemos nada, fomos eleitos, predestinados para crer nessa mensagem, predestinados para estarmos aqui de pé no tempo do fim e sustentar essa verdade em nossos corações. Isso é para louvor, é para adoração, louvar a Deus. Não fizemos nada, Ele nos escolheu. Veja, para louvor e glória da sua graça, pela graça, pela qual nos fez agradáveis, Deus nos fez agradáveis a si no amado. Então, temos feito grandes descobertas através dessa mensagem, de nossa condição espiritual, de onde viemos, quem somos, para o que estamos aqui e para onde nós estamos rumando. Note, veja, a igreja estava em forma de semente dentro de Jesus Cristo quando ele andou aqui sobre a terra. Ela foi julgada nele, tudo foi concluído naquele dia no Calvário, naquela obra redentora. Veja, são coisas preciosíssimas. Éramos atributos, estávamos em seus pensamentos, e cada pensamento de Deus é eterno. Deus não está aprendendo. Veja, aquilo é para sempre. Então, quando ele expressa aquele pensamento, se torna uma palavra.
E quando é uma palavra falada, ela não vai voltar vazia, ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. Então descobrimos isso, essa grande descoberta. Descobrimos uma coisa maior ainda. Paulo disse, eu sei que essa casa, deste meu tabernáculo, se desfizer, eu já tenho outra no céu me esperando. Então Paulo olhou para o seu corpo natural, que veio pela via sexual, apenas como uma casa, apenas como um lugar de habitação. E ele sabia que quando essa carne se desfizesse, ele tinha uma outra casa, feita por Deus nos céus. Não feita por mãos de homens, mas feita por Deus nos céus. Aí descobrimos uma grande coisa, que o eleito, ele tem uma representação na glória, o que nós chamamos de nossa teofania. Os que não são eleitos não têm essa representação. Eles vieram ao mundo apenas por causa do sexo, a exemplo de Caim, a exemplo de Judas e assim por diante. Eles não vieram da eternidade, eles não estavam em seus pensamentos. Eles não podem voltar para lá porque nunca estiveram lá. Por isso você vai encontrar que lhes falta o germe de vida, a dinâmica dentro do coração, sobre a qual o Espírito vem para vivificar essa semente eleita. Então, Mombrana, citando o caso da mulher do poço, ele abre um grande mistério, que é para fazer com que nós tenhamos fé, confiança no grande amor de Deus, que tudo aquilo que Deus executou em Jesus também executará em sua igreja. Foi esse o pensamento que Davi captou no Salmo 139. Ele sabia que toda a sua vida era um projeto na mente de Deus, ele seguia a liderança do Espírito, e todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Nada em nossa vida é por acaso, nem mesmo uma folha cai no chão sem um propósito, nem mesmo um pequeno pardal cai no chão sem um propósito, sem que Deus saiba. Então a gente tem que confiar muito nisso. Agora, o profeta, quando estava lá, referindo-se à mulher do poço, na mensagem provando sua palavra, ele abre um grande mistério a respeito da vida eterna. Veja, quem é que possui vida eterna? Naturalmente, os que estavam em Cristo. Veja, ele nos elegeu nele. Essa escritura somente poderia ser revelada nos últimos dias, através do profeta. Nenhum teólogo alcançou isso. Eles estão discutindo até hoje a eleição, a predestinação e assim por diante. Eles não podem crer nisso. Mas nós cremos nisso. Estamos baseando nossa fé nisso, em nossa predestinação. Então veja, diz o profeta, parágrafo 181, Mombrana faz um comparativo entre os sacerdotes que chamaram Jesus de demônio e a mulher do poço que reconheceu que ele era Emanuel, que ele era Deus, o profeta que Moisés havia profetizado. A grande diferença, por que o sacerdote, que tinha uma vida limpa, seus pais eram corretos, seus avós, seus ancestrais, mas por que ele não pôde entender, não pôde ver a palavra, não pôde receber a linguagem, entender a linguagem de Jesus? Porque eles não tinham uma representação na eternidade, disse o apóstolo São Paulo. Como isso deve fazer com que nós andemos seguros, confiantes? Veja, isso deve aumentar nosso amor por Deus, confiar na sua graça, confiar nosso futuro nas mãos de Deus. Nada em nossa vida vai acontecer se Deus não permitir. Veja, então diz o profeta a partir do parágrafo 181, disse ele, vida eterna, você sempre foi, falando de um eleito, veja, você tem vida eterna, e é somente uma forma de vida eterna, veja, que é Deus. Você era um atributo dele, ou seja, um pensamento, você estava na mente dele, ele pensou na cor do seu cabelo, na sua estatura, se seria macho ou fêmea, em que posição geográfica você viria a terra. Note, tudo isso estava nos pensamentos de Deus, é o que Paulo explica na carta aos Efésios. Veja, ele pensou em você e o conhecia antes da fundação do mundo, na mente dele, está vendo? Por isso Jesus Cristo disse aos discípulos para que eles fossem comprar pão, porque ele queria ficar sozinho com a mulher do poço. Aquela mulher sai de casa com algo em sua alma. Ela tinha uma grande sede. E Jesus sabia que ela era uma semente eleita. E aquela grande águia foi até aquele, vamos dizer assim, até aquele poço, vamos chamá-lo de um grande galinheiro, lá onde estava a pequena águiazinha. Ele sabia que ele ia encontrá-la. Lembre-se, Jesus era o filho do homem, e ele não fazia nada sem que primeiro Deus o mostrasse.
E ele saiu de casa com um pensamento. Deus havia lhe dado uma visão. E ele viu aquela mulher no poço, e ele então chegou até lá. Ele havia de passar por ali como pregou o profeta. Isso é algo muito grande. Quando você pode entender isso, é algo grande demais. Aquela mulher buscava por um profeta. Ela tinha uma semente eleita. Ela tinha uma fome pela verdade. Ela tinha sede. E Jesus sabia que ela tinha sede. Jesus sabia que ela tinha fome. Porquanto dizia nas bem-aventuranças, bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça. Então ele foi lá. Veja. Ele deu uma olhada por ali. Veja que condição pecaminosa estava ela. Mas veja, ele não podia ter conseguido aquele sacerdote, porque o sacerdote era um erudito, instruído, um teólogo na palavra. Eles sabiam que havia um Deus, porque haviam aprendido, mas ele não tinha revelação disso, veja, na palavra, mas sem representação do céu. Veja, que coisa tremenda, que grande coisa aprendemos aqui. Ele não tinha uma representação do céu, ele não tinha uma teofania. Veja, mas esta mulher estava, veja, ela disse, Senhor, percebo que tu és profeta. Era só isso que ele queria que ela visse. Está vendo? Deus, Jesus, queria que ela visse apenas isso, que ali estava a palavra, o profeta que Moisés havia predito. Veja, cremos que tu és, eu creio que tu és profeta. Agora sabemos, nós entendemos a respeito dos profetas agora, porque se faz bem tarde, e sabemos que o Messias irá. E quando esse Messias vier, ele será, veja, ele vai conhecer os segredos do coração. Veja, ele vai fazer as mesmas coisas que tu fizesses aí. Disse, tu deves ser um dos profetas dele, para preceder logo, ou algo assim. Ele disse, eu sou. O que ele faria? Ele estava provando sua palavra, provando a sua posição, provando o que ele era. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e Deus é a palavra. A mesma coisa tem acontecido com o mensageiro de Malaquias 4. Tudo que Deus quer que nós reconheçamos é que ele é o ungido, que ali está o profeta de Malaquias 4, que ali está o ministério do Filho do Homem. Deus está reconciliando a semente eleita nesse tempo do fim. E tudo que Deus espera de mim e de você é que reconheçamos essa mensagem. Reconhecemos o Filho do Homem, que estava dentro de um vaso humano para cumprir a profecia. Veja, ele acalmou o vento e as ondas para provar a profecia de Isaías. Ele se chamará Deus Forte, o Pai da eternidade. Está vendo? Ele também multiplicou o pão e o peixe, este filho nascido da Virgem. O que foi isso? Para provar a palavra. A Escritura toda tem que ser cumprida. E ele provou a palavra, dizendo que ele era Jeová manifestado. Ele era o princípio da criação de Deus. Deus em criação. Deus com sua pequena parte da criação aqui, que Deus estava vivendo em si mesmo. Ele foi o princípio da criação de Deus. Dele foram gerados muitos filhos. Note, ele também multiplicou os peixes. E ele é a palavra e a prova da palavra. Veja, feita carne. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela discerne os pensamentos do coração. Que Deus possa te abençoar. Foi um prazer ter nos encontrado nesse dia. Deixe aí o seu comentário. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.